Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Crito, parte 3. Parei no momento que dizia o seguinte: Sócrates perguntava para ele, a situação se alterou em relação a tudo que eu dizia antes e o que me fará ter motivos para fugir ou não? E aí vamos continuar, vou ler exatamente onde eu parei. Criton, se ela me aparecerá alterada com a minha situação ou me aparecerá a mesma que anteriormente, se devemos denunciar ou nos regularemos por ela. Ora, se tenho boa memória, eis mais ou menos o que diziam em cada conversa as pessoas sérias. Diziam, como acabo de o afirmar eu mesmo, que entre as opiniões que os homens professam, existem algumas que se devem tomar em grande conta e outras que não. Em nome dos deuses, Criton, não te parece que isso é bendito? Tu, de fato, tanto quanto se podem prever as coisas humanas, não corres o risco de morrer amanhã e não tens o espírito perturbado pela presença da desgraça. Examina então. Não achas existirem justas razões para afirmar que não se devem ter em conta todas as opiniões dos homens, mas que importa considerar umas e outras não se devendo mais respeitar as de todos os homens, mas somente as de alguns e não as de outros? Que dizes tu disto? Não terei dito bem? Com certeza. Serão, não é verdade, as boas opiniões que devem ser honradas e não as más? Sim. E não são as boas opiniões as das pessoas sensatas, como as más são as dos insensatos? Sem dúvida. Vejamos agora como se estabeleceu este princípio. Um homem que pratica a ginástica e que faça o estudo desta vai prestar atenção ao elogio, à crítica e à opinião de qualquer pessoa ou apenas daqueles que é o seu médico ou o seu mestre? Apenas a deste. Portanto, será apenas deste que deve temer a crítica e apreciar o elogio, sem se preocupar com a maioria. É evidente que sim. Assim deverá agir, exercitar-se, comer e beber como o decidir o único homem que o dirige e é competente, em vez de seguir o parecer de todos os outros reunidos. Isso é indesmentível. Estamos então de acordo, mas se ele desobedecer a este homem único, se desdenhar a sua opinião e os seus elogios para seguir as opiniões da multidão incompetente, não irá sofrer algum mal? Certamente que sim. Mas que mal? Que efeito produz? Em que parte do indivíduo desobediente? No corpo é evidente, pois é o corpo que ele arruína. Bendito Criton, mas para não estarmos a passar tudo em pormenor, não será assim com o resto? Particularmente quando se trata do justo e do injusto, do feio e do belo, do bem e do mal. Aquilo de que agora estamos a tratar será a opinião do grande número que devemos seguir e temer, ou a do único juiz competente, se ele é um só? E não devemos nós respeitar e temer este juiz único mais do que todos os outros juntos? De fato, se não lhe obedecermos, corromperemos e estragaremos aquilo que, dizíamos nós, se melhora pela justiça e se perde pela injustiça. Ou será que isto não tem importância? Nisso estou de acordo contigo, Sócrates. Então, se arruinarmos o que se melhora com a saúde e se estraga com a doença para seguirmos a opinião das pessoas incompetentes, poderemos nós viver com essa parte arruinada e esta parte é o corpo, não é? Sim. Ora, podemos viver com um corpo mau e estragado? Seguramente que não. Podemos nós então viver se tivermos arruinado o que a injustiça degrada e a justiça fortalece? Ou vamos considerar inferior ao corpo essa parte de nós mesmos, a que a injustiça e a justiça dizem respeito? Não, de certo. Não será ela mais valiosa? Muito mais. Não devemos então, meu excelente Criton,
preocuparmos-nos tanto com o que a multidão disser de nós, mas sim com o que puderem dizer de nós o homem competente acerca do justo e do injusto, bem como a própria verdade. Assim está a pôr mal a questão ao começares por dizer que nos devemos preocupar com a opinião da maioria acerca do justo, do belo, do bem e dos contrários. Poder-nos-ão dizer isto sim, que é verdade que a multidão é capaz de nos fazer perecer. Evidentemente que nos dirão isso, Sócrates. Está bem, mas para mim, espantoso Críton, o princípio que estabelecemos parece-me continuar a ter o mesmo valor que antes. Considera também estoutro princípio, que o mais importante não é viver, mas viver bem. E diz lá se ele também subsiste ou não para nós. Sim, subsiste. Vou dar uma parada aqui. Estamos aqui num momento novamente, né, Sócrates justificando a sua escolha pela morte e dizendo: eu não devo me preocupar com a opinião da maioria. A maioria, ela sabe o que é justo, o que é belo, o que é bom. Eu devo me preocupar com a opinião daqueles que sabem o que significa essa arte de viver e a importância de seguir esse grande juiz, que ele não fala aqui o nome, né, mas está falando da grande lei. E aí, o que ele nos diz aqui, como um exemplo, né? Ora, se eu sou um ginasta, estou treinando o meu corpo para ginástica, eu vou ouvir de pessoas que não são grandes ginastas, que não são especialistas no assunto de como eu devo cuidar do meu corpo? Evidentemente que não. A maioria não é ginasta. Se eu for ouvir a opinião da maioria, eu vou arruinar algo que eu poderia cuidar como um bem. Agora, se eu vou ouvir a opinião daqueles que sabem a respeito, que são pessoas competentes nessa arte de viver, eu não vou estar arruinando a minha própria vida. E aí ele faz um questionamento que é: o que é realmente mais importante, viver ou viver bem? Ou seja, conservar a sua vida, fugir, estar vivo ou viver bem, honrando o que é justo, honrando as leis, honrando a verdade, independente das pessoas terem feito um julgamento, a multidão, um julgamento equivocado, ele não pode contrariar a grande lei. A lei que ele sempre respeitou da cidade. Tá claro, né, que se existe uma injustiça do ponto de vista de que a grande maioria votou equivocadamente, não seria ele injusto em desrespeitar a lei. Vamos continuar então? Voltando aqui então, considera também este outro princípio, que o mais importante não é viver, mas viver bem, e diz lá se ele também subsiste ou não para nós. Sim, subsiste. E a identidade do bem, do belo e do justo subsiste ou não subsiste? Subsiste. Regulemo-nos, pois, por estes dois princípios. Aceites para examinar se é justo que eu tente sair sem a concordância dos atenienses ou se o não é. Se isso nos parecer justo, tentemos, se não, renunciemos. Quanto às considerações que tu alegas sobre dinheiro a gastar, reputação, educação dos filhos, receio bem, Críton, que elas não sejam as da gente que faz morrer uma pessoa levianamente e que ressuscitaria se tivesse esse poder sem mais razões. Estou a falar da multidão, mas nós, uma vez que a razão o demonstra, a única coisa que temos a considerar é o que acabei de dizer. Será um ato de justiça dar dinheiro aos que me tirarem daqui e juntar o nosso agradecimento, seja ajudando a evasão, seja evadindo-me eu próprio, ou não estaremos a cometer realmente uma injustiça com tudo isto? E se vemos que seria uma injustiça fazer tal coisa, não temos de estar a calcular se devemos morrer ficando aqui ou sofrer qualquer outra pena quando se trata de evitar a injustiça.
Belíssimo isso, eu vou parar por aqui, que é uma pergunta que a gente poderia se fazer a cada ação que a gente vai fazer, né, na nossa vida, quer dizer, estou eu praticando um ato de justiça? Que é o que ele diz aqui, porque muitas vezes para atender aos nossos pequenos interesses a gente começa a fazer cálculos, né, então começa a relativizar todas as coisas. Então, porque o outro não foi tão justo comigo, eu também não vou ser tão justo com ele. E a gente começa a perder o sentido daquilo que realmente importa, né? Que é honrar a própria vida, fazendo o jus, né? Ao que é belo, ao que é bom, ao que é justo. Então, belíssimo isso para a gente pensar na nossa vida mesmo, né? A cada ação, por que estou fazendo esse ato, né? Esse é um ato de justiça? Se não for, nada justifica. É o que ele está dizendo aqui. Absolutamente nada justifica. Continuamos então amanhã. Bye, bye.